Olá, tudo bem? Uma alegria ter você aqui no meu canal. Não esquece de curtir, compartilhar, ativar o sininho para você receber as notificações, tá bom? Olha só, a gente está numa jornada sobre como ler a Bíblia livro por livro. Eu te convido para caminhar comigo nessa jornada. Agora a gente já está no quinto livro da Bíblia, o Deuteronômio, fechando aqui o Pentateuco, os livros da lei, a Torá para os judeus. Então, é o último livro. Aliás, Deuteronômio significa segunda lei. Deutero, segunda, nômio, lei. Segunda lei. Vem do grego essa palavra. Mas não é que é uma segunda lei diferente da primeira. É uma segunda lei no sentido da repetição da lei. Há uma nova geração aqui, no finalzinho da vida de Moisés, e há então uma revisão, uma repetição dessa lei já tão falada nas antigas gerações, ou na geração anterior, tá bom? Bora lá? Bom, a estrutura de Deuteronômio. A gente dividiu aqui em 4 pontos, o livro todo, né? Então, a primeira parte, o primeiro ponto, é a recordação do passado, capítulo 1 ao 4. Então, a lembrança, olha, como é que vocês saíram do Egito, o que Deus fez e tal. Depois, do capítulo 5 a 26, é a reafirmação da lei, né? Reafirmando aquele compromisso da lei, dos 10 mandamentos lá do Êxodo, e toda a lei cerimonial que vem em Levítico e Números. Os capítulos 27 a 30 são as bênçãos e maldições da aliança. Há um compromisso de aliança com Deus, mas essa aliança envolve bênçãos ou maldições, a depender do comportamento. E os capítulos 31 a 34 é o finalzinho, é a despedida de Moisés, é o final da vida de Moisés. Esse livro, inclusive, é atribuído a Moisés, muito embora a narrativa da própria morte de Moisés no final, que acredita ser um acréscimo posterior, mas enfim, é o quinto livro aí, super importante, fechando o Pentateuco. Bom, vamos ao primeiro ponto, a primeira parte, de 1 a 4, a recordação do passado. Moisés relembra a jornada pelo deserto, lembra das falhas e aprendizados do povo, dá ênfase na fidelidade a Deus, apesar da rebeldia, e faz a convocação à obediência para prosperar na terra. Né? A convocação da prosperidade tem a ver com a obediência a Deus. Bom, a reafirmação da lei. Os 10 mandamentos, no capítulo 5, são relembrados e reafirmados, especialmente aqui no capítulo 6, no Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor, seu Deus, é o único Deus. Essa é uma expressão recorrente até hoje para o povo de Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor, teu Deus, é o único Deus. É o Shema, Israel. Ouve, Israel. Então, há um chamado ao amor, ao relacionamento com Deus. As leis sociais e religiosas, ou seja, a justiça faz parte dessa vida com Deus. O culto, a vida comunitária. Também a santidade e obediência, ou seja, uma vida aliançada com Deus. Bom, terceira parte, bênçãos e maldições da aliança, capítulos 27 a 30. Então, no Monte Ebal e no Monte Gerizim, há a proclamação pública das bênçãos e maldições. As bênçãos mediante obediência a Deus, como resultado dessa obediência, e as maldições, como um resultado da desobediência. Bom, as consequências da obediência são a prosperidade e a vida longa. Né? Honra teu pai e a tua mãe, para que prolongue os seus dias sobre a terra, por exemplo. Por outro lado, as consequências da desobediência são maldições e exílio. Né? Então, o oposto da prosperidade é receber as crises e, eventualmente, perder a própria terra, a própria pátria, como de fato aconteceu. A renovação do compromisso, ou seja, entre vida e morte, é preciso escolher a vida. Então, apesar de nosso Deus ser soberano na criação, na sustentação de todo o universo, ele nos dá a opção. E claro, a opção nossa, a melhor opção sempre deve ser pela vida, muito embora eventualmente optamos pela morte, tristemente.
Quarta parte. Bom, a despedida de Moisés é o final da vida de Moisés. Moisés é o grande líder desse povo, é quem os conduz da saída do Egito, todo aquele enfrentamento ao faraó, ali no começo do Êxodo, até a entrada, ou a beira da entrada, na terra prometida de Canaã. Então é um líder extraordinário que caminha com o povo, faz toda essa peregrinação de 40 anos pelo deserto. Então, ele passa a liderança para Josué. Isso é interessante, né? Como ele vai formando Josué ao longo do caminho e passa essa liderança para alguém mais jovem. Bom, o Cântico de Moisés, que é uma lembrança da fidelidade divina, ou seja, a adoração, a expressão de louvor dele a Deus, pela fidelidade de Deus. As bênçãos tribais, cada tribo é abençoada individualmente, cada tribo na verdade, um clã familiar e recebe bênçãos individuais de acordo com as suas características. E a morte de Moisés, olhando para a terra prometida ali do alto do Monte Nebo. Então, ele vê, mas não entra, mas ao menos visualiza, vê essa terra que Deus prometeu. Bom, quais são os temas teológicos do livro? Lembra que teologia é essa nossa elaboração a partir do estudo da revelação de Deus, né? E aqui a gente está falando de uma teologia bíblica, uma teologia do próprio livro de Deuteronômio. Então, quais são os temas? Aliança renovada, fidelidade mútua entre Deus e Israel. Então, a reafirmação dessa aliança, né? Lembra a segunda lei, reafirmação da lei, da aliança com Deus. A obediência como chave para a bênção. Vida conforme a lei. Então, uma vida de obediência a Deus significa uma vida abençoada. Então, a bênção de Deus é resultado da obediência. Memória e tradição, ou seja, o passado instrui o futuro. É preciso ter a memória, é preciso conhecer a história, é preciso saber de onde a gente veio para sabermos também para onde a gente vai. E por fim, escolha e responsabilidade. A bênção depende da fidelidade. Mais uma vez, né? Responsabilidade é algo que sempre Deus nos delegou. Nós somos sempre responsáveis, ou ao menos corresponsáveis, em tudo em que estamos envolvidos. Bom, como ler Deuteronômio com propósito? Como você deve ler Deuteronômio hoje? É uma dica. Entender como o Deuteronômio é um discurso pastoral de Moisés. É Moisés, no final da vida, revendo e reinstruindo o povo pastoralmente. Também reconhecer que o livro reafirma a aliança como um pacto de amor. A aliança entre Deus e o povo é um pacto de amor e é preciso reafirmar isso. Também é importante ver aí no livro a importância da escolha consciente entre obedecer a Deus e afastar-se de Deus. É preciso lembrar dessa escolha consciente e responsável de cada um de nós. Bom, como é que a gente aplica Deuteronômio hoje para nós? Há uma renovação da fé pessoal, lembrar e reafirmar os nossos compromissos com Deus. Então, apesar da fé dos pais, agora se quer a fé dos filhos, né? Cada um tendo a sua própria experiência com Deus. A obediência que gera frutos, viver conforme os princípios de Deus, traz bênção. O que se planta, se colhe. Essa é a regra fundamental de Deuteronômio. Bom, Jesus e o Shema, amar a Deus acima de tudo, continua sendo central. Quando Jesus é questionado sobre o maior mandamento, ele diz: amar ao Senhor sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro. E o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a si mesmo, né? Então, amar a Deus ainda está no topo, como o Deuteronômio marca para a gente. E a responsabilidade espiritual. As nossas escolhas moldam o nosso futuro. Temos total responsabilidade sobre nossas escolhas e isso determina a nossa jornada.
Conclusão, Deuteronômio reforça que a vida com Deus é uma aliança baseada no amor e na obediência. Isso gera bênção. A mensagem de Moisés ecoa para nós: escolham a vida. Escolha obedecer a Deus, escolha andar com Deus, escolha receber a bênção de Deus. Escolha a vida sempre, nunca a morte. E o compromisso com Deus deve ser reafirmado constantemente. Nós devemos renovar a nossa aliança com Deus, devemos ensinar os nossos filhos, os nossos netos, a todos ao nosso redor, manter e reafirmar a cada dia a aliança com Deus Criador e sustentador de todo o universo. Muito obrigado, gratidão para você que está comigo, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, diz aí o que você está achando dessa série, desse vídeo. E a gente continua essa jornada agora, no próximo livro, Josué. Um abraço.